Bom, pessoal, estamos aqui na segunda parte da aula 3, falando sobre o complexo funcional da persona. Então, estamos aqui no módulo 1, aula 3, a persona. Já passamos pela aula 1 e aula 2. Então, módulo 1, aula 3, parte 2, a persona. Recapitulando aqui o nosso mapa dos continentes, que representa a totalidade da psique, aproximadamente, né? E estamos exatamente no continente da persona, ou seja, desse complexo funcional dentro do eu. Bom, vamos fazer umas recapitulações da aula anterior. A gente entendeu que a atitude externa ela tem a ver com o caráter externo e é praticamente a personalidade externa, né? A persona, essa relação que a gente tem com o mundo exterior. Mas aí também tem a atitude interna, o caráter interno, que Jung chamou de personalidade interna. No homem, ele chamou de ânima, ou alma, né? E na mulher seria o ânimos. E aí ocorre o seguinte: ou o indivíduo ele está super identificado com a persona, né? Com essa máscara, por assim dizer, né? Esse complexo funcional de relacionamento com o mundo exterior. E aí, no caso, a atitude interna, o caráter interno, ele fica totalmente inconsciente quando o indivíduo está super identificado com a persona. Pode acontecer ao contrário também, né? Do caso aqui do indivíduo ele se identificar com a atitude interna, ou seja, com esse mundo interior, com a ânima, e no caso a sua persona ficar totalmente inconsciente. E aí é uma coisa interessante, porque tanto essa atitude interna como a atitude externa, ou seja, a persona e a ânima ou ânimos, ambos são figuras coletivas. A gente vai compreender isso com mais calma. Então, indo mais fundo, continuando a aula anterior, precisamos distinguir, ou vamos dizer assim, detalhar mais essa questão da persona e da alma, né? Ou do ânimos e da ânima, né? Então a gente viu na aula anterior que nós temos os dois mundos, né? O mundo real representado pelo círculo amarelo, com tudo que é do mundo real, né? E aí a gente tem esse mundo, por assim dizer, interior, que é representado pelo círculo azul, que são a gente viu que são as percepções, né, inconscientes dos fatores externos, dos acontecimentos externos, né, aquilo que a gente não consegue captar, a consciência não consegue captar e fica tipo como subliminar, né, no inconsciente. E os resíduos das funções de percepção e adaptação, né, da questão filogenética, né, que tem a ver com, que eu falei que tem a ver talvez com os instintos, né, ou seja, esses resíduos dessas funções que a gente traz devido à adaptação da evolução humana, né, durante todo o decorrer da história humana. E aí, a gente tem os dois círculos, né, representando esses dois mundos, e Jung fala que o indivíduo, ou no caso a individualidade, ela estaria entre uma circunscrição entre esses dois mundos, ou seja, o indivíduo ele seria tanto consciente como inconsciente. E ele tem que buscar esse equilíbrio, ou seja, esse estado de unicidade consigo mesmo, englobando esses dois mundos, porque ele faz parte, né, desses dois mundos, e aí viver essa individualidade, que é aquilo que Jung chamou de caminho da individuação. E aí eu não fiz esse detalhamento na aula anterior, porque eu ia fazer justamente nessa aula, que esse mundo inconsciente, representado aqui pelo círculo azul, ele se subdivide, ou seja, aqui a gente tem uma parte mais próxima da individualidade, né, do centro individual, que seria representado pelo inconsciente pessoal, que vai ser tema de outras aulas, né? Então, o inconsciente pessoal seria essa camada mais próxima da individualidade, né? E
a ânima ou a alma, né, ou imagem da alma, ela estaria entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Ou seja, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique humana, né? É onde reside, por assim dizer, as formas arcaicas de comportamento, alguns instintos ainda muito primitivos, enfim. E aí também é necessário entender que aqui, também nesse inconsciente pessoal, tem um outro complexo funcional chamado sombra, que vai ser tema de outra aula, mas só para a gente já saber que entre a imagem da alma, a ânima, e a individualidade, a gente ainda vai encontrar a sombra que fica exatamente na camada do inconsciente pessoal. Inclusive, a ânima ou o ânimos, ele se utiliza, por assim dizer, da sombra, né? Ou seja, para fazer as projeções ou para projetar, né? A sombra é como se ela fosse um veículo da ânima ou do ânimos. Mas isso a gente vai compreender na aula da sombra ou na aula do ânimos e da ânima, que vai ter uma aula separada de cada um desses temas. Então, aqui a gente tem o mundo real, simbolizado pelo círculo amarelo e tudo que contém esse mundo real. E aí a persona, ela está exatamente entre o indivíduo, a individualidade e o mundo real. E aí o que que acontece? Quando o indivíduo ele se identifica com a persona, o campo da individualização ou do eu individual, da unicidade, Jung diz que jaz mergulhado no inconsciente. Vejamos o que ele diz sobre isso. A identidade com a persona determina automaticamente uma identidade inconsciente com a alma, pois quando o sujeito, o eu, é indistinto da persona, ou seja, não é diferente dela, pelo contrário, né, ele se mescla tanto com a persona que se confunde com ela, então não tem relação consciente com os processos do inconsciente. Ou seja, quando o eu ele se identifica com a persona a ponto de perder a própria individualidade, por assim dizer, então o eu não tem relação consciente com esse mundo interior, ou seja, com os processos do inconsciente. Ele é esses processos, é idêntico a isso, segundo Jung. Então, aqui a gente tem o nosso desenho, né? O indivíduo deixa a sua individualidade, né, por assim dizer, se identifica com a persona. Então, a persona ela ganha o palco, né? E aí, o indivíduo ou o centro individual, ele jaz então na imagem da alma, ou seja, jaz no inconsciente. É como se o centro individual se deslocasse para uma outra figura ou um complexo funcional que seria a imagem da alma ou a alma em si, né? O ânimos ou a ânima, né? Quando o eu se identifica com a persona, o centro individual jaz no inconsciente. Ele se torna como que idêntico ao inconsciente coletivo, porquanto toda personalidade é, por assim dizer, apenas coletiva. Em tais casos, há sempre uma intensa força de sucção rumo ao inconsciente e, ao mesmo tempo, uma fortíssima resistência consciente contra isso, manifestando-se um medo da destruição dos ideais conscientes. Ou seja, a gente falou nas primeiras aulas que quando a pessoa se identifica somente com a parte consciente, e aqui a persona ela pode representar um complexo funcional que é utilizado pela essa parte consciente, justamente como relação com o mundo exterior, com o mundo real. Então, o inconsciente, ou seja, a parte inconsciente da personalidade, ela meio que como se revoltasse. Então, aqui é um claro exemplo de que o centro individual, ele se desloca, por assim dizer, cai no inconsciente, ou seja, cai nessa questão da figura da imagem da alma. E aí Jung fala dessa
força de sucção em que o inconsciente ele gera, né, pelo fato do indivíduo não encontrar sua individualidade e se identificar e sim com a persona. Quando ele se identifica com a persona, a imagem da alma, o ânimos ou a ânima, ela fica totalmente inconsciente também, ou seja, ela não tem parte no centro individual. E aí ela mergulha, né, por assim dizer, totalmente no inconsciente. E Jung vai dizer mais. Tudo o que falta aqui, ou seja, na persona, na atitude externa, Jung diz que se encontra na atitude interna, ou seja, na alma, na personalidade. E aí, essa personalidade interior, ela é totalmente diversa da personalidade externa. E aí ele dá um exemplo, né? No que se refere ao caráter da alma, vale, segundo minha experiência, o princípio geral de que ela se comporta complementarmente com relação ao caráter externo. A alma costuma possuir todas aquelas qualidades humanas comuns que faltam à atitude consciente. Aí ele dá o exemplo, né, do tirano atormentado por maus sonhos, pressentimentos sombrios e receios interiores. É figura típica. Externamente cruel, duro e inacessível, é internamente vulnerável a qualquer sombra, sujeito a qualquer humor, como se fosse o ser menos autônomo e mais maleável. Ou seja, o tirano ele é um exemplo de uma persona em que tem uma atitude externa totalmente diferente da atitude interna, né? Ou seja, o tirano ele é atormentado pelas manifestações dessa atitude interna, já que ele é identificado com a persona, né? Com a sua persona. Sua alma contém, pois, aquelas qualidades humanas de fraqueza e determinabilidade que faltam completamente à sua atitude exterior, à sua persona. Por exemplo, se a persona for intelectual, a alma será sentimental com toda certeza. No que se refere às qualidades humanas em geral, é possível deduzir o caráter da alma do caráter da persona. Tudo o que normalmente deveria estar na atitude externa, mas que ali falta ostensivamente, encontra-se com certeza na atitude interna. É uma regra básica que pude comprovar sempre de novo. Mas no que se refere às qualidades individuais, nada é possível deduzir. A única coisa certa é que, sendo alguém idêntico à sua persona, as qualidades individuais estão associadas com a alma. Dessa associação provém o símbolo frequente nos sonhos da gravidez da alma, que tem sua analogia na imagem primordial do nascimento do herói. A criança a ser parturida significa a individualidade ainda não consciente. Ou seja, o sonho da gravidez é justamente a individualidade querendo nascer. E aí é representada em sonhos pela gravidez. E essa individualidade ela é representada pelo nascimento do herói. Não é raro que exatamente esses indivíduos cuja persona se caracteriza por uma rígida falta de consideração tenha com relação aos processos do inconsciente uma atitude extremamente aberta a influências. Ou seja, é aquela coisa, né, que foi falado nas aulas anteriores, que quando o ser humano se identifica muito com a parte consciente, o inconsciente ele tende a se manifestar de forma quase como que uma revolta, né? E aí essa pessoa que ela é bastante rígida, ou seja, ela é identificada com a persona e é bastante rígida, justamente ela é aberta a essas influências, querendo ou não. Essas influências de processos do inconsciente, né? E aí ele diz, são pouco influenciáveis e pouco acessíveis no relacionamento externo. Mas quanto aos seus processos internos, são moles, frouxos e maleáveis. Nesses casos, a atitude interna corresponde a uma personalidade interna totalmente diversa da personalidade externa. Bom, e aí vem a questão da identificação com a persona, né? É das consequências que Jung fala, né? Dos perigos, por assim dizer. E aí a gente vai entrar agora nesse assunto.
Quando o ego, é identificado, aqui é o Morstein, né, do mapa da alma. Ele fala o seguinte: quando o ego, é identificado com a persona, sente-se idêntico a ela, ele deixa de sentir eu sou o que sou e passa a identificar-se com nome, sobrenome e etc. Ou seja, eu sou o meu nome, sou filho de fulana, de Beltrano, irmão de Cicrano, nascido em tal cidade e com esta ou aquela história pessoal particular. O ego, passa a identificar-se com memórias, com construção de sua história, com algumas de suas qualidades. Assim, esse núcleo do eu, o ego, essa peça arquetípica, pode ficar obscurecida e esconder-se ou desaparecer totalmente da consciência. Então, somos verdadeiramente dependentes da persona para nossa inteira identidade e senso de realidade, para não mencionar o sentimento de valor pessoal e de afinidade com o grupo a que pertence. Bom, é claro que isso também pode flutuar, ou seja, a questão do eu ou do ego, ele não se identificar com a persona, né? Por vezes a pessoa pode encontrar-se no estado puro eu sou, ou seja, no estado puro eu sou, não se identificando com coisa alguma em particular. Essas identificações com o papel social são fontes abundantes de neuroses. O homem jamais conseguirá desembaraçar-se de si mesmo em benefício de uma personalidade artificial. A simples tentativa de fazê-lo desencadeia, em todos os casos habituais, reações inconscientes, como caprichos, afetos, angústias, ideias obsessivas, fraquezas, vícios e etc. O homem forte no contexto social é frequentemente uma criança na vida particular, no tocante a seus estados de espírito. Sua disciplina pública, particularmente exigida dos outros, fraqueja lamentavelmente no lar, e a alegria profissional que ostenta mostra em casa um rosto melancólico. Quanto à sua moral pública sem mácula, tem um aspecto estranho atrás da máscara, e não falemos de atos, mas só de fantasias. Suas mulheres teriam muitas coisas para contar quanto ao seu abnegado altruísmo. A opinião dos filhos é outra. Bom, aqui o Morstein vai falar ainda dessa identificação com a persona. A realização de tais objetivos, aspirações e ambições sociais ajuda na forte identificação com a persona. Isso a gente não pode negar, né? Quanto mais prestigioso é o papel, mais forte é a tendência para identificar-se com ele. A identificação com o papel é motivada, de um modo geral, pela ambição e aspiração social, ou seja, do próprio indivíduo, né? O ego se funde à persona porque esse papel garantiu suas aspirações pessoais na vida. Ou seja, daí vem a questão da pessoa se identificar, né? Justamente por causa do que a persona garantiu, né? Ofereceu, enfim, proporcionou ao indivíduo, né? Por assim dizer. Bom, e aí Jung vai dizer, em benefício de uma imagem ideal a qual o indivíduo aspira moldar-se, sacrifica-se muito de sua humanidade. Por trás da persona está o ser real e autêntico, o si mesmo individual de cada um, que permanece oculto. Bom, aqui a gente vai ter que aprofundar no fenômeno da projeção, né? Da ânima e do ânimos, ou da imagem da alma, né? Por assim dizer. Bom, aqui a gente entra na descrição da alma. Aqui ela está no estágio inconsciente para o próprio indivíduo. Vejamos o que Jung fala sobre isso. A persona, imagem ideal do homem, tal como ele quer ser, é compensada interiormente pela fraqueza feminina. E assim como o indivíduo exteriormente faz o papel de homem forte, por dentro se torna mulher, torna-se ânima. E é esta que se opõe à persona, ou seja, os sentimentos, os afetos, né? O homem passa aqui como que dominar o homem, por assim dizer. E é estas sensações estranhas, sentimentos, afetos que se opõem à persona. O íntimo
é obscuro e invisível para a consciência extrovertida, principalmente para o indivíduo que tem dificuldade em reconhecer suas fraquezas, por haver se identificado com a persona. Ou seja, se identifica tanto com o papel exterior, com o mundo real, o mundo exterior, que o mundo interior fica ali como que borbulhando, né? Totalmente inconsciente, só que esse mundo ele se manifesta de qualquer jeito, ele vai se manifestar, né? Até como uma forma de reação e de oposição a essa unilateralidade. E aí ele continua. Portanto, o contrário da persona, a ânima, também permanece totalmente no escuro e se projeta. Ou seja, tem essa consequência, né, desse mundo interior se projetar da forma mais, digamos assim, que o ser humano não gostaria, né? Que são através das neuroses, dos afetos muito ainda meio que primitivo, né? Não desenvolvido, por assim dizer. E aí, aqui a gente tem mais ou menos a nossa ilustração para a gente compreender como é que funciona isso, né? O centro individual, esse campo, ele já mergulhado no inconsciente, né? Ele se identifica, por assim, inconscientemente. Aqui é uma identificação do centro individual com a imagem da alma, fica no inconsciente. E aí, Jung vai dizer que quando esse eu, ou seja, o indivíduo, ele se identifica com a persona, então a imagem da alma, o ânimos ou a ânima, ela vai se projetar. Então ela se projeta através da persona, né, do eu, que está ali identificado com a persona, para o mundo real. E aí afeta relacionamento, afeta tudo, né? Todo tipo de relacionamento. Se projeta exatamente em objetos. E objetos entende-se que tanto relacionamentos, situações, objetos palpáveis também, né? Em outras palavras, na medida em que a ânima for inconsciente, sempre será projetada, uma vez que todo com o inconsciente é projetado. Então foi a nossa figurinha que a gente colocou aqui, né, da imagem da alma, né, sendo projetada para o mundo real através do indivíduo que está lá identificado com a persona. Na medida em que o eu se identifica com a persona, a ânima se projeta nos objetos reais que nos cercam, como tudo que é inconsciente. Por isso, a ânima é geralmente encontrada na mulher que se ama. Podemos reconhecer facilmente tal fato nas expressões amorosas. Neste particular, os poetas também contribuíram com um farto material de provas. Quanto mais normal o sujeito, menos aparecem as qualidades demoníacas da ânima nos objetos de seu círculo mais próximo. Essa projeção recai sobre pessoas estranhas, como que para evitar o perigo de uma perturbação imediata. Mas quanto mais sensitivo for o sujeito, tanto mais se aproximam as projeções demoníacas, a ponto de romperem o próprio tabu familiar, dando origem aos típicos romances neuróticos familiares. E aí vem ainda sobre essa identificação com a persona. Quem é seu próprio papel exterior também sucumbirá infalivelmente aos processos internos, isto é, há de contrariar por absoluta necessidade seu papel exterior, ou vai levá-lo ao absurdo, à enantidromia. Fica assim excluída qualquer afirmação da linha individual e a vida transcorre em meio a contradições inevitáveis. Neste caso, a alma é sempre projetada num objeto real e corresponde, estabelecendo-se com este um relacionamento de dependência quase absoluta. Todas as reações oriundas desse objeto têm efeito direto e que toca o íntimo do sujeito. Trata-se de muitas vezes de vínculos trágicos. Ou seja, quando a imagem da alma se projeta nesse mundo real, nesses objetos reais que podem ser pessoas, e geralmente são pessoas que ela se projeta, né? E situações e objetos também palpáveis, físicos, enfim. Tal imagem da alma projetada nesse objeto, esse objeto ele vai exercer como que uma força, né, no sujeito que está projetando, né, inconscientemente.
E aí vai surgir como que uma relação de uma dependência quase que absoluta, porque é como se o objeto fosse a própria alma da pessoa, né? Essa parte inconsciente, né? Essa imagem da alma. E o efeito direto é que vai tocar no íntimo do sujeito. Daí é que surgem esses vínculos tão trágicos, né? É como se o inconsciente ele se posicionasse a ponto de o ser humano enxergar, ter que ver essa parte que está inconsciente, mesmo que seja através de projeções, para que o ser humano ele chegue à conclusão de que ele precisa retirar essa projeção do objeto e voltar essa energia para ele, né? Ou seja, trazer essa parte inconsciente para ele e integrar, por assim dizer. Em todos os casos em que há identidade com a persona e, portanto, a alma é inconsciente, a imagem da alma é transferida para uma pessoa real. Esta pessoa é objeto de amor intenso ou de ódio intenso ou também de medo. As influências dessa pessoa têm caráter imediato e absolutamente obrigatório porque sempre recebem resposta afetiva. Ou seja, por que que recebem resposta afetiva? Porque a imagem da alma ela contém muita energia, principalmente em afetos, afetos muito assim ainda não desenvolvidos, meio primitivos, assim, sabe? Como se o ser humano não conseguisse desenvolver aquela área sentimental dele, de tanto ter focado ou tá tão identificado com a parte consciente, que o mundo interior, esse mundo sentimental ainda não foi desenvolvido, por assim dizer, e não adquiriu maturidade ou não conseguiu se diferenciar desse inconsciente. E aí continua: o afeto provém do fato de ser impossível uma verdadeira adaptação consciente ao objeto que representa a imagem da alma. Ou seja, é impossível que a imagem da alma ela fique por muito tempo, né, num objeto, porque o objeto ele tende a não corresponder em algum momento a imagem da alma, né? Ou seja, aquilo que é a pessoa, ou que a pessoa precisa saber, né, sobre ela mesma e que ela está projetando inconscientemente no outro. Bom, aqui é um exemplo de imagem da alma ou ânimos, né? Quando a alma ela é inconsciente para a mulher. E aí ela pode ser projetada no pai, né? Inclusive o pai é a primeira figura, né, a receber essa projeção da alma da mulher, né, da imagem da alma dela, dessa personalidade interior que ela desconhece, que tem aspectos da energia masculina. E no amado também, né, a pessoa amada, no esposo ou no marido, né, por assim dizer. Aqui também no terapeuta ou num salvador, né? A pessoa espera um salvador, enfim, ou então num professor, no psicólogo, no chefe, né? Do trabalho, no amigo, né? No namorado, enfim. E aí Jung vai dizer, ele descreve a imagem da alma projetada, ou melhor, o caráter da alma, essa atitude interior, ela adquire umas características. Lembra que a imagem da alma aqui, ela é como se fosse uma persona, só que do mundo e do inconsciente coletivo. Ela é um complexo funcional, ela é uma figura do inconsciente coletivo. Ela é uma parte da personalidade humana que não foi reconhecida, por assim dizer. E aí ele consegue descrever essas características dessa atitude interna, né, quando ela é inconsciente. Assim como a persona é um ser que parece constituir o caráter total de uma pessoa e talvez acompanhe inalterada por toda a vida, também sua alma é uma entidade bem determinada, com um caráter às vezes bem autônomo e imutável. Por isso, é possível muitas vezes caracterizá-la e descrevê-la com facilidade. E aí aqui vamos tentar entender como é que essas características, né? A atitude externa, ou seja, o caráter externo no homem, geralmente essa atitude externa dele predomina ou são considerados
consideradas ideias a lógica e a objetividade. E nas mulheres predomina o sentimento. Essa segundo Jung, uma característica externa. Mas quando se trata da atitude interna, ou seja, desse caráter interno, que tem a ver com essa alma, a situação inverte. A mulher, ela passa a deliberar enquanto que o homem sente. Ou seja, a mulher, ela passa a ter uma racionalização, por assim dizer, né? Ela tenta ser objetiva, né, por assim dizer, ou seja, ela é o inverso da atitude externa, que a atitude externa dela é sentimento, né? E aí a atitude interna é essa parte mais intelectual, por assim dizer. O homem é o contrário, né? O homem, em vez de deliberar, ou seja, ser racional, ele se torna sentimental, por assim dizer, né? O homem sente nessa atitude interna. Por isso, o homem desespera mais facilmente, segundo Jung, né? Ao passo que a mulher ainda consegue consolar e ter esperança. Por isso, há mais suicídios entre homens do que entre mulheres, segundo Jung, né? Assim como a mulher pode ser muitas vezes vítima das circunstâncias sociais, por exemplo, da prostituição, o homem é vítima dos impulsos do inconsciente, do alcoolismo e outros vícios. Ou seja, como se o homem se tornasse uma criança, né? Por assim dizer. Ele se deixa, né? Inconscientemente, né? Se envolver por esses impulsos inconscientes. E, enfim, é como se a ânima tomasse de conta, né? Ali dele, né? Dessa parte. A mulher tomada pelo ânimos corre sempre o risco de perder sua feminilidade, sua persona adequadamente feminina. O homem, em iguais circunstâncias, arrisca afeminar-se. Tais transformações psíquicas do sexo explicam-se pelo fato de que uma função interior se volta para fora. O motivo desta perversão é naturalmente a insuficiência ou desconhecimento total do mundo interior, que se ergue autônomo em oposição ao mundo exterior. As exigências de adaptação ao mundo interior igualam as do mundo exterior. É aquela mesma situação da unilateralidade, né? Ou seja, o desconhecimento, ou às vezes até a atitude da pessoa com esse mundo interior dela, de tipo de desleixo, não levar em consideração, ou tipo não tá nem aí, esse mundo interior ele vai se manifestar de qualquer jeito, seja por neurose, capricho, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Ou seja, essa função interior ela há de se manifestar de qualquer jeito, mesmo que seja contra a própria vontade do sujeito. Bom, agora vamos falar sobre o fenômeno da identificação com a ânima ou ânimos, ou seja, com a imagem da alma. Anteriormente, a gente falou da identificação, ou seja, do fenômeno da identificação com a persona, né? Ou seja, com a máscara, com a atitude exterior. Agora vamos fazer o contrário. Então, aqui o sujeito no campo da individuação, né? Esse campo, ele meio que deixa esse campo da individuação e passa a identificar-se não com a persona, mas sim com a alma, que é a imagem da alma, ou ânimos para a mulher, ou ânima para o homem. E aí, aqui eu coloquei, né, o sujeito se identificando lá com a ânima dele, né? E aí vamos ver o que Jung diz sobre isso. Se o eu se colocar no ponto de vista da ânima, sua adaptação à realidade encontrar-se-á seriamente comprometida. O sujeito estará perfeitamente adaptado ao inconsciente coletivo, mas não à realidade. Neste caso, o sujeito também ficará desindividualizado, ou seja, o campo lá da individuação do indivíduo e a sua unicidade, ele deixa de ser, né? E aí ele passa a se identificar com esse complexo funcional que tem relação com o mundo do inconsciente coletivo. E aqui no caso da mulher, né? É da mulher se identificando com o ânimos, ou seja, com a imagem da alma,
Vejamos o que Jung diz sobre isso. Há casos, pude constatá-los principalmente entre artistas ou de natureza, ou aquelas pessoas de naturezas exaltadas, cujo eu não se localiza na persona enquanto relação com o mundo real, mas muito mais na ânima enquanto relação com o inconsciente coletivo. Neste caso, o indivíduo e a persona são inconscientes. Aqui, dando continuidade, eu acredito que em outro livro, ó, aqui ele diz no eu e o inconsciente. Agora, no livro Tipos Psicológicos, ele diz o seguinte: nessa mesma situação. Mas também pode acontecer o contrário, que a imagem da alma não seja projetada, ou seja, aqui é o caso que a gente está falando, do sujeito se identificar com a figura lá, que é a imagem da alma, né, a ânima, né? Então ele diz que a imagem da alma não seja projetada, mas permaneça no sujeito. Disso resulta tal identificação com a alma que o sujeito se convence de que o modo como se comporta em relação aos processos internos seja também seu único e real caráter. Ou seja, cria aqui quase que como uma unilateralidade, né? Só que agora invertido na parte inconsciente. Continuando, devido à sua inconsciência, a persona, neste caso, é projetada e, além disso, sobre um objeto do mesmo sexo, o que explica muitos casos de homossexualidade aberta ou latente, ou de transferências de pai nos homens e transferência de mãe nas mulheres. Esses casos acontecem sempre com pessoas com adaptação exterior deficiente e com relativa falta de relacionamento, pois a identificação com a alma cria uma atitude que se orienta principalmente pela percepção de processos internos, o que retira do objeto a influência determinante. Ou seja, o sujeito se identifica totalmente com a parte inconsciente, né? E aqui, lembrando, novamente, né, agora o sujeito aqui se identifica com a imagem da alma, ou seja, com esse complexo funcional do mundo coletivo, do inconsciente coletivo, né? E aí, consequentemente, a persona, ela é projetada. E aí a persona, ela se torna inconsciente, né? Mesmo que ela permaneça aqui no mundo real, aí ela é projetada, e aí ela é projetada num objeto do mesmo sexo, em que o sujeito ele se identifica muito com as sensações interiores, os processos interiores e o mundo real, ou seja, a persona ela é projetada no mundo real, né? E acontece com a mulher a mesma coisa. A mulher se identifica aqui com o ânimos dela, né? E aí ela vai, a projeção da persona vai se projetar num objeto do mesmo sexo, no caso feminino. Bom, antes de já finalizando aqui, eu preciso falar de uma coisa que eu acho que eu li no livro, né? Se eu não me engano, foi Aspectos do Feminino, do Carl Jung. Bom, aí tem a questão desses editores, né, que atualizam os livros e falava justamente, né, dessa atualização, porque os livros do Jung foram escritos no século XIX, século XX, né, e que de lá para cá as mulheres houve uma mudança, né, nessa adaptação das mulheres. Mas, ao meu ver, isso aqui é uma opinião minha, uma percepção minha, é que naquela época o ânimos da mulher era praticamente projetado no marido, ou seja, a questão do casamento era muito forte, né? Então era projetado no esposo, no marido, ou seja, num salvador, né? Que a mulher via, talvez, no homem, aquela questão do salvador, enfim. E agora o que que acontece? A mulher, ela tem essa relação de trabalho, né? Em que o valor do casamento, não sei se está tão igual a antigamente, ao meu ver, não. E aí ela projeta agora na questão do trabalho, né? O trabalho seria então a projeção desse ânimos, ou seja, ao meu ver, eu acredito que tem a ver com a teoria de Adler, da questão do poder, né? Eu sei que tem a ver com o poder, ou seja, a mulher ela projeta o ânimos agora na função que ela cumpre no trabalho, porque assim ela se igualou praticamente
as relações de trabalho com o homem. E, e aí, assim, eu não vejo mudança radical na formulação do Jung, porque o que que acontece? A imagem da alma é que é projetada. O objeto é que muda, mas a imagem é a mesma. Ou seja, a causa dessa projeção, o que leva a essa projeção, é um complexo funcional que a mulher tem inconsciente nela mesma. Ou seja, a energia yang masculina, por assim dizer, ela é projetada num objeto. Se esse ânimos ele chegar ao estado de uma ponte para o inconsciente coletivo, em que ele é como se ele transcendesse esse ânimos, aí sim esse ânimos pode levar ela a uma espiritualidade, é um logos voltado para a espiritualidade, ou seja, para ela entender processos, vamos dizer assim, trazer uma claridade para os processos muito sentimentais, emocionais do inconsciente, inclusive do inconsciente coletivo. Então, assim, ao meu ver, não mudou a questão dessa projeção, né? O que tem mudado é o objeto. O objeto externo agora é projetado em outro tipo de objeto. No caso, agora é a relação de trabalho, né? Que a mulher tem uma forte ligação com, às vezes, posições hierárquicas de trabalho, enfim. E tudo isso, tudo que engloba esse mundo da mulher agora, né? Tão identificado com o mundo masculino, até um ponto que chega até a esquecer da própria feminilidade, né? Bom, mas esse é só um adendo. Vamos continuar aqui. Acontece, porém, que sendo a persona um recorte mais ou menos arbitrário e acidental da psique coletiva, cometeríamos um erro se considerássemos in toto, ou seja, no geral, como algo de individual. Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é individual, quando na realidade não passa de um papel ou desempenho através do qual fala a psique coletiva. Por fim, com espanto, percebemos que a persona não é mais que a máscara da psique coletiva. No fundo, a persona nada tem de real, ela é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade acerca daquilo que alguém parece ser. Por exemplo, nome, título, função, isto ou aquilo. De certo modo, tais dados são reais, mas em relação à individualidade essencial da pessoa, representa algo de secundário, apenas uma imagem de compromisso na qual os outros podem ter uma cota maior do que a do indivíduo em questão. O sortilégio do nome e outras pequenas vantagens mágicas, tais como os títulos, né, que a pessoa tem, ou coisas parecidas, emprestam um necessário prestígio para a viabilidade deste compromisso. Seria, porém, correto encerrar o assunto sem reconhecer que subjaz algo de individual na escolha e na definição da persona. Embora a consciência do eu possa identificar-se com ela de modo exclusivo, o si mesmo inconsciente, ou seja, a verdadeira individualidade, não deixa de estar sempre presente, fazendo-se sentir de forma indireta. Assim, apesar do eu consciente identificar-se com a persona, essa figura de compromisso que aparentamos diante da coletividade, o si mesmo inconsciente não pode ser reprimido a ponto de tornar-se imperceptível. Sua influência se manifesta principalmente nas manifestações contrastantes e compensadoras do inconsciente. A atitude meramente pessoal da consciência produz, neste caso, reações da parte do inconsciente, e estas, juntamente com as repressões sociais, contêm as sementes do desenvolvimento individual inerentes às fantasias coletivas. Ou seja, a atitude meramente pessoal da consciência, essa unilateralidade, essa superidentificação com a persona,
produz reações, né, da parte do inconsciente. E essas reações, justamente, juntamente com as repressões sociais, contêm as sementes do desenvolvimento individual. Se a pessoa ela conseguir começar, pelo menos começar a identificar essas projeções e retirar essas projeções da imagem da alma, né, sobre esses objetos e trazer para si, aí começa o desenvolvimento individual dela, ou seja, o caminho da individuação, aquele que Jung chamou de individuação ou unicidade, né? O si mesmo, o self. Bom, pessoal, finalizamos então a nossa terceira aula, né, desse módulo. Ainda tem muitos complexos funcionais para a gente compreender e mais ou menos como funciona, pelo menos para a gente poder começar a fazer vamos dizer assim, esses resgates, né? É, tirar essas projeções, por assim dizer, né, da imagem da alma e assumir o campo da individuação, né, o centro da individualidade. Bom, é isso. Aqui estão os livros dessa aula, né, que faz parte dessa aula, que serviram como base de fundamento, enfim. E agora a gente se vê nas próximas aulas ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.